Biorritmos e nutrição humana. Olá, meus amados, Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, chegou no vídeo agora e você entender que esse conteúdo pode agregar algum valor na sua vida, já começa se inscrevendo no canal, dá o likezão aí com todo respeito, compartilha aí com seus amigos e aperta o sininho de notificações para você ficar sempre antenado nas novidades, belezinha? Tema do vídeo, biorritmos e nutrição humana. Primeiro questionamento que você deve estar me fazendo deve ser: tá, Daniel, que negócio é esse de biorritmos? Me explica isso. Tá bom. Na medida em que a palavra bio vem do grego e significa vida, a gente pode aí literalmente, no sentido literal, definir biorritmo como ritmo da vida. E isso faz todo sentido, porque a gente pode aí, no sentido mais didático, definir biorritmo como um relógio da natureza que todo ser está submetido, um relógio interno que vai aí ajustar a vida, as atividades e a rotina de cada indivíduo com o cosmos, com o universo. Seria algo como se nós não precisássemos de tecnologia como esse relógio aqui, e esse relógio já estaria inserido dentro de nós, controlando nossos instintos. Tá, Daniel, e o que esse negócio de biorritmo implica na vida prática do ser humano? Bem, antes de eu te responder essa pergunta, eu preciso te contar uma pequena historinha bem breve, beleza? Então, o homem, diferente dos felinos, do morcego, por exemplo, que tem a aptidão de enxergar à noite, o homem é um ser diurno por natureza. Eu já falei sobre isso em vídeo anterior. Quem não assistiu, por favor, link aqui no card da descrição. Então, há cerca de mais ou menos uns 130 anos, ou seja, bem recente no período de toda a história da humanidade, a gente descobriu aí a energia elétrica. Antes disso, todas as atividades humanas se concentravam estritamente, majoritariamente, no período de luz solar, no período diurno. Só que, como eu acabei de falar, com a invenção da energia elétrica, principalmente após a segunda revolução industrial, a gente descobriu que era possível pegar essas atividades que a gente concentrava no período diurno e transferir para o período noturno, que era, antes da invenção da energia elétrica, o período destinado ao descanso, à meditação, ao repouso. A gente percebeu que era possível, como é possível, desempenhar trabalhos, atividades e rotinas tanto no período diurno como no período noturno. Isso tem sim, admito, tem as suas vantagens. A gente é capaz de produzir além do permitido e desenvolver outras atividades que são importantes para gerar renda, para o nosso próprio aperfeiçoamento pessoal, inclusive. Só que isso, por outro lado, tem um grande problema. E que problema é esse? A gente passou a se ajustar a um relógio artificial, analógico, tecnológico e, contrariando nossos instintos lá do primórdio, desde a criação, a gente passou a desrespeitar esse relógio interno que a gente tem, que eu acabei de definir como biorritmos. E isso nos afetou e tem nos afetado muito cada dia mais, na medida em que a gente, quando passa a desrespeitar de maneira constante esse relógio interno dentro de nós que a criação nos dotou, a gente passa aí a cada vez mais ficar em desequilíbrio, em desarmonia com o cosmos, com o universo. Tá, deixando um pouco essa história de lado e sendo mais resumido e objetivo, eu vou te explicar qual é a relação que tem o biorritmo com a alimentação e nutrição humana em si. Então, isso é algo que vai variar de cada trópico e também de acordo com a localização geográfica. Só que aqui no Brasil, na América do Sul especificamente, a gente tem o seguinte: de mais ou menos das 10 horas da manhã até as 18 horas é o horário da apropriação, da digestão de alimentos. Basicamente é o horário que o corpo vai estar, de acordo com o biorritmo, esse relógio da natureza tem dentro de nós, é o horário que o corpo vai estar mais preparado para consumir, para digerir alimentos. Ao passo que, de mais ou menos das 18 horas até as 2 horas da manhã, é a fase da
assimilação, ou seja, absorção de nutrientes, em que o corpo aí ele vai estar mais apto a absorver os nutrientes que foram ingeridos no ciclo anterior. E no período de 2 da manhã até mais ou menos as 10 horas, é o que eu costumo dizer, é o horário detox, que é quando o corpo vai estar focado aí em eliminar toxinas do corpo. Lembrando que a digestão, a absorção e a excreção, a eliminação de toxinas, ela ocorre a todo momento que o corpo é exigido. Eu já falei que o nosso corpo é muito inteligente, então toda vez que ele for exigido, ele vai dar resultado. Só que ele respeita o biorritmo, o relógio natural que está dentro de nós. Então, esses horários que eu acabei de falar são os horários prioritários. O das 10 até as 18 é o horário que ele vai priorizar a digestão, das 18 até as 2 da manhã é o horário que ele vai priorizar a absorção, e o horário das 2 até mais ou menos as 10 da manhã é o horário que ele vai priorizar o detox, a eliminação de toxinas. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, resumidamente falando, que se você respeitar esses horários estabelecidos aí pelo biorritmo, pelo ciclo da natureza, horário de digestão, horário de absorção, horário de excreção, fazer o máximo possível para ajustar sua rotina, seu estilo de vida para obedecer esses horários, você não terá grandes problemas e uma qualidade de vida melhor. Para fechar o vídeo, eu vou responder a pergunta que você deve estar se fazendo agora. Daniel, em termos práticos, por que é importante eu saber essa questão do biorritmo? Em primeiro lugar, mesmo que nós estejamos aí vivendo numa sociedade totalmente desajustada, desequilibrada e totalmente fora, cada vez mais distante do contato com a natureza, saber essa questão do biorritmo, do relógio natural que está dentro de nós, a qual todos nós estamos submetidos, vai fazer aí com que você ajuste, sintonize a sua biologia, compatibilize ela com o universo, com o cosmos, de maneira que você vai estar entrando em sintonia com a natureza, em harmonia com a natureza e, consequentemente, se tornando uma pessoa mais equilibrada. Por último e em segundo lugar, conhecer os biorritmos vai te ajudar sim a se manter uma pessoa mais saudável. E explico. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, a maioria, grande parte das doenças, elas vêm de um acúmulo de resíduos tóxicos no corpo, fruto de uma digestão de péssima qualidade, de alimentos que não foram digeridos apropriadamente. Por exemplo, você sabendo que a partir das 18 horas é o horário que o corpo aí vai priorizar a assimilação, a absorção de nutrientes, vai focar nisso, você jamais vai consumir aí uma feijoada, porque é um prato com uma digestão pesada e se você consumir esse prato, esse alimento nesse horário a partir das 18 horas focado na assimilação de nutrientes, o que vai acontecer? Ele vai ser mal digerido, consequentemente vai ser mal excretado na fase de excreção a partir das 2 horas da manhã e ele vai ficar acumulado ali no teu corpo, nos teus tecidos e no médio e longo prazo você fazendo, repetindo esse processo, esse alimento retido vai apodrecer, vai fermentar no seu organismo e vai te gerar doença. E essa é a razão para os sintomas, não as doenças, são sintomas como azia, má digestão, flatulências, enjoo, vômito, febre e outras coisas mais. Esses são os sintomas de curto prazo, que no médio e longo prazo pode vir aí uma grande enfermidade ou até uma doença crônica. E, de igual modo, conhecendo os biorritmos, você vai ter a prudência de, no horário aí destinado à eliminação de 2 até as 10 da manhã, ou até mesmo no próprio horário de absorção a partir das 18 horas, se você for comer alguma coisa, você vai ter a responsabilidade de consumir alimentos leves, alimentos que não gastem muito esforço do processo digestivo, como por exemplo as frutas, o suco de frutas e os vegetais tenros. Esses alimentos, se você consumir, por exemplo, ali no horário de 2 até 10 da manhã, que é o horário que o horário detox do corpo, que ele vai estar focado na eliminação, você não vai estar atrapalhando tanto esse processo, porque esses alimentos eles praticamente já são absorvidos diretamente. São carboidratos simples, eles já são usados como energia pela célula quase que automaticamente.
Então isso não vai te trazer grandes problemas, vai ser até uma vantagem para você. Vou te pedir com todo respeito para você comentar aí embaixo nos comentários o que você achou dessa explanação, se você concorda, se você discorda do que eu estou falando, se você vai respeitar os biorritmos ou você, por instintos, já sente isso no seu corpo, que ele realmente tem uma vontade de parar de comer no período noturno, acorda de manhã, não sente muita vontade de tomar café. Acho que a maioria das pessoas, o caso é assim, e a gente acha que isso é estranho, a gente é doutrinado a ter que comer de manhã, mas é uma coisa que é do nosso instinto. Então compartilhe aí comigo suas ideias, os seus conceitos, crítica, porque eu acho que assim, a gente debatendo, mesmo que seja uma crítica negativa, a gente vai construir o conhecimento. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve aí no canal do Pretinho com todo respeito, aperta o sino de notificações e compartilhe o vídeo aí com os seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais, para a gente disseminar essa informação importante para mais pessoas. Beleza? Ó, fiz um e-book, sou suspeito de falar, mas um e-book sensacional chamado Os 7 Princípios Higienistas para uma Saúde de Excelência. Você tem acesso a ele através do meu site www.naturopatahigienista.com, na aba Dicas de Saúde. Você vai lá, você vai baixar ele, só baixar, pessoal, 0800, sem gambiarra nenhuma, não estou te pedindo seu e-mail, seus dados, nada disso. Você vai lá e baixa ele. Esse e-book, ele vai te ajudar, ele praticamente é um livro de bolso, você vai poder usar ele para toda a vida. Ele vai te ajudar aí a ser um primeiro passo para a sua mudança de estilo de vida e de tomada de consciência. Tranquilo? Ó, fiz também um podcast, hospedei lá no Spotify, o podcast Naturopata Higienista. Você vai lá, você confere ele lá no Spotify. Lá a gente vai estar trazendo conteúdo aí sobre saúde também. Vamos trazer, na medida do possível, entrevistas com profissionais da saúde natural e também da saúde convencional, que não estejam comprometidos com o sistema, justamente aí para a gente massivizar esse conhecimento e divulgar também esse conhecimento de saúde. Então, por que eu fiz esse podcast no Spotify, eu hospedei lá no Spotify? Pelo seguinte, pessoal, eu entendo que, principalmente nesse mundo atual que a gente vive, nessa nova era, a gente tem que efetivamente consolidar isso nas nossas vidas, aprender a deixar de terceirizar as nossas escolhas de saúde exclusivamente na mão de terceiro. A gente tem que aprender a ser protagonistas das nossas escolhas de saúde. Nós, como alma vivente, habitantes dentro desse corpo, nesse mundo material, precisamos sim nos tornar protagonistas das nossas escolhas de saúde. E uma das formas, aliás, a principal forma de nos tornarmos protagonistas na nossa escolha de saúde e de vida em geral é através da educação. E uma das formas de se educar é também através da memória auditiva. Então eu fiz esse podcast aí, eu hospedei lá no Spotify, você confere, podcast Naturopata Higienista, para você que às vezes está sem tempo de assistir um vídeo ou de ler alguma coisa, está lá no caminho de casa para o trabalho, você vai lá e se educa através da memória auditiva, escutando o podcast do Pretinho. Beleza, pessoal? Como eu sempre digo a vocês, mente livre, corpo livre, forte abraço, pessoal. Beijão, tá?